Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a gente está falando um pouquinho sobre genética, né? E a gente tem que falar um pouquinho sobre os centros vitais que estão no nosso corpo. Não sei o quanto que vocês conhecem um pouquinho sobre isso. Tá? Quem já fez curso de apometria aqui, ou quem já fez algum curso que envolva mais a linha oriental, mostra um pouco a inter-relação que existe entre esses centros vitais, que são os chakras, né, podemos dizer assim, com as glândulas principais do nosso organismo. Tá? Então, por mais que a gente ache que a alimentação, né, material, ou seja, comer o arroz, feijão, a carne, enfim, que é isso que, na verdade, nos mantém em pé, na verdade, não é isso que nos mantém em pé. Isso é uma pequena parcela de um tipo de energia que a gente precisa. O grosso da energia que a gente precisa, ele tem que ser o quê? Canalizado por esses chakras aqui. Ó. São esses chakras que, na verdade, mantêm o nosso corpo vivo. E toda vez que isso... Ele está sendo limpo, coitado. Deixa ele. Toda vez que a gente nasce, né, ou renasce, pode-se dizer assim, esses chakras aqui são os responsáveis pela alimentação física do nosso corpo. A energia, né? Toda a parte energética nossa, ela tem como base esses chakras aqui. Ó. E cada um desses chakras está ligado a uma glândula. E através dessas glândulas, o nosso corpo recebe um bombardeamento, né, de drogas, né, que são produzidas pelo nosso próprio corpo, que são os estímulos para que os órgãos, para que os músculos, para que a gente fique em pé. Tá? Mas toda a origem está onde? Nesses chakras aqui. Ó. Toda a origem está nisso. Inclusive o próprio corpo nosso, né, ele é desenhado por causa do quê? Por causa do chakra. Aquilo que a gente chama de genética, né, que são a combinação das bases nitrogenadas, tá? O gene nada mais é do que uma cópia do que está inserido no chakra. O chakra que vem com o desenho do corpo. Tá? Isso está no corpo etérico, e aí o gene faz a combinação, copia do chakra e aí monta o corpo físico. A partir daí, as glândulas começam a produzir suas substâncias, né, endócrinas ou exócrinas, tanto faz, e o corpo começa a reagir. Que na verdade são impulsos químicos, né, que faz com que o corpo reaja. E o corpo vai reagindo, o corpo vai reagindo. Tá? Essas são as funções básicas relacionando chakras com glândulas. E toda vez que um desses chakras estejam comprometidos, a glândula vai estar comprometida, consequentemente o órgão que está dependendo dessas substâncias que vêm das glândulas começam a ficar comprometidos também. E o que faz com que esses chakras fiquem comprometidos? Via de regra, conflitos emocionais. Começa sempre por aí. Existem alguns desvios relacionados à parte de alimentação, sim. Alguns tipos de coisas que a gente ingere também nos faz muito mal. Tá? Como bebida, cigarros, enfim. E outras coisas mais. Aí são coisas físicas. Mas a maior parte das disfunções dos chakras são de conflitos emocionais que nós temos. E eu acho que ninguém aqui tem conflito emocional, então está todo mundo zeradinho, legal, bem tranquilinho. Tá? Então quer dizer o quê? É difícil você encontrar uma pessoa, tá, encarnada que não esteja com esses chakras meio conturbados. Tá? É lógico que os chakras eles têm uma vitalidade muito forte, certo? Eles não é qualquer coisinha abala eles. Não é assim que funciona. Eles têm uma vitalidade e aguenta muito forte e por muito tempo. O
problema é quando a gente fica no pensamento repetitivo, é aí que detona eles. E eu sei que alguns aqui têm pensamento repetitivo, pronto, derrubou, né? É aí que eles são afetados. Ninguém aqui tem pensamento repetitivo? Você não tem, Pamela? Ué, então o que você está fazendo aqui? Eu não sei. Por que você encarnou, então? Eu não entendi. Por que você encarnou, Pamela? Ah, veio para ajudar a mamãe, assim? É isso que você veio fazer? Ah, entendo. Desculpe, tá? Você também, Bernardo? Eu não tenho. Ah, não tem? Tá bom, Bernardo. Entendi. E infelizmente, né, pelas questões emocionais, e aqui sempre, né, quando a gente fala de conflitos emocionais, sempre esbarra no quê? Em dois fatores básicos. O meu orgulho é afetado e o meu egoísmo também. Pronto, aí derrubou. Mexeu no orgulho, mexeu no egoísmo, eu já fiquei em conflito. E aí vem, né? Então, qual que é a regra, né? Na verdade, é o quê? Para que eu estabilize isso daqui, eu tenho que controlar os meus conflitos. Mas o que é controlar o conflito, né? Eu tenho que dar menos valor às diferenças que eu encontro na minha vida. Tem que dar menos valor. E é exatamente o contrário, né? A gente valoriza demais essas diferenças. Porque o que é conflito? Alguma coisa que não está de acordo com o que eu quero. E o que eu quero é o quê? É meu orgulho e o egoísmo que está mandando. Quando eu tenho uma relação melhor com as pessoas, significa dizer o quê? Eu estou controlando o meu orgulho e o meu egoísmo. Quando você controla, você não se importa muito com o que os outros fazem. Você leva na boa. Fala, mas a pessoa está fazendo coisa errada. Tá bom, isso é um problema dela, não é meu. Ah, mas pode me afetar. Tá bom, eu vou dar um jeitinho. Eu sei que a maioria aqui não reage assim. Ou é muito perfeccionista. Ninguém aqui é perfeccionista, né? Então, deixa eu falar de mim, então. Vou falar de mim. Então, eu sou muito perfeccionista. Quero que as coisas sejam feitas do meu jeito. Não gosto que ninguém faça de forma diferente. Se não fizer do jeito que eu quero, não está bom. E aí começo a ter problemas, né? Porque bate de frente com as coisas que são diferentes de mim. Nós somos quase que essencialmente reativos. Eu fiz um cursinho rapidinho de filosofia e o argentino que estava administrando, ele falando dos cachorros. Eu falei, cadê os cachorros? Tem cachorro de orelha comprida, cachorro de salsichinha, cachorro peludo, tem um cachorro muito diferente. Se põe esse cachorro tudo junto, um cheira o outro, convivem, eles têm a condição de... eles entendem as diferenças, eles valorizam a diferença. Então, essa foi uma grande lição que eu recebi nesse espaço curto de tempo, de valorizar as diferenças. E aí deu o exemplo dos cachorros. Toda vez que a gente olhar para o cachorro, a gente pode se lembrar disso, quem sabe retomar essa consciência que a gente já tem. É tão esquisito isso para nós, porque a roupa que eu tenho, as coisas que eu possuo, elas só existem porque alguém pensou diferente. Alguém pensou diferente. Porque se não pensasse diferente, nós estaríamos lá na época das cavernas, ainda, a hoje. E dá para entender isso que eu estou falando? Então, se nós queremos crescer espiritualmente, materialmente, eu tenho que entender um pouco essas diferenças. Porque muitas dessas diferenças é a realidade de um novo ser, é a realidade de um novo patamar. E eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Tem que ser igual a mim. Então, hoje, a humanidade é o que é, graças a quê? As diferenças, não a igualdade. Não é a igualdade que fez com que a civilização chegasse no nível de evolução, pode ser que seja mais uma evolução material do que outra coisa, mas ela chegou nesse nível graças às diferenças, não é pela igualdade. A igualdade a gente não estaria saindo da onde nós viemos lá de trás, estaria tudo igual. São as diferenças que fazem com que as coisas se modifiquem.
E eu não aceito isso na minha casa, não aceito isso no meu trabalho. Quando alguém sugere alguma coisa um pouco diferente, não estou acostumado a fazer assim. Eu sempre fiz do meu jeito e sempre deu certo. Tá bom, será que não tem um jeito melhor de fazer? Quando alguém começou a trazer esse negócio de computador, não, esse negócio não vai dar certo. O negócio não funciona, não. Olha lá. A declaração de um senhor que era superintendente da IBM na época, quando os computadores pequenininhos começaram a ser lançados, não foi a IBM que lançou primeiro, não lembro quem foi que lançou primeiro. Tá? O pessoal. Foi a Apple. Computador pequenininho, os pequenos. Então, o superintendente da IBM, que já fazia computadores, mas eram computadores de grande porte, aqueles caixotes gigantes para empresa, para grande processamento e tudo mais, tá? O superintendente da IBM falou assim, nós não acreditamos nesse negócio não, isso daí não vai dar certo. O superintendente da IBM, 2 anos depois ele foi demitido, porque não tinha visão de que isso era uma realidade. Hoje esse computador meu aqui, que é velhinho, tá? Ele é muito mais potente do que aqueles caixotes que a IBM fazia há 20 anos atrás. Bem mais potente. E olha o tamanho dele. Tem muito mais capacidade de processamento e é um computador bem desatualizado. Tudo que esse daqui faz. Tem o lançamento da Motorola hoje, né? Eu não preciso nem de data show, ele projeta para você a imagem. O Z7, acho que é uma coisa assim. O novo lançamento da Motorola. O Moto Z. O celular. Você coloca a imagem que você quiser nele, você vira assim, ele tudo projeta para você. Aí você vê em tamanho... Essas coisas futuristas que a gente vê em filme, você projeta, não tem nem um anteparo. Você projeta, a imagem fica aqui. Sim, são hologramas. Em holograma. Isso é a base do futuro. Esse celular já existe, né? Holográfico. Na verdade, é um pequeno dispositivo no seu pulso. Sensível ao toque? Sim. Não, é sensível à voz. Pode. Não é ao toque. Toque, não vai precisar usar a mão, né? E ainda já existe testes, né, que já está bem adiantado, onde cada um de nós tem uma frequência cerebral. Cada um de nós tem uma frequência, como se fosse a impressão digital. Você ajusta na sua frequência, você pensa e ele faz. Sim. Então, nem voz precisa falar, só pensar ele faz, abre, fecha. Eu li nos livros do André Luiz, que em atendimento no nosso lar, ele pensou na família e já apareceu. Algo errado? Tá bonito. Isso não tem Essa flexibilidez na gente, que a gente é resistente a essas mudanças, a aceitar. Tem alguma coisa química no nosso corpo? Química não. Não, tem a ver com a nossa mente, o campo mental nosso que bloqueia. Não é físico, né? O físico ele é afetado, mas ele vem na segunda etapa. A fonte disso daí é o meu campo mental. Depois o físico, ele se acostuma com determinadas drogas que as minhas glândulas geram. Essas drogas são geradas naturalmente, o problema é a quantidade que é gerada. Os estímulos que são dados. Então, se eu estou, por exemplo, com muita mágoa, normalmente esse chakra cardíaco está comprometido. E o que acontece? Eu tenho uma glândula timo que está aqui no meio do peito, que é controlado por esse chakra. Consequentemente, essa glândula timo, que é responsável pelo meu sistema imunológico, ela começa a despejar certas drogas no corpo, que é normal dela, mas faz o quê? O meu sistema imunológico fica equilibrado. E ele vai desequilibrar o meu sistema imunológico e eu me acostumo a isso, a esse desequilíbrio. As minhas células guardam uma memória e começam a se acostumar com isso. Ela quer exatamente o quê? Esse desequilíbrio. Ela gosta do desequilíbrio. E aí, quando você cura aqui a pessoa volta ao desequilíbrio rapidamente. Porque ela entra no sistema de drogadito, abstinência. Ela começa a tremer, ela começa a se sentir mal, ela quer voltar ao status quo. Por quê?
as células pedem a droga, a quantidade de droga anterior, não como é que fala, a equilibrada. Ela vai pedir só por um tempo. Não, Aguentar, não, ela vai pedir eternamente. E normalmente doses cada vez maior, porque quem é drogado, quem é alcoólatra, quem fuma, não se contenta só com um. Daqui a pouquinho aquele estímulo já não serve mais, você vai querer mais. Você vai querer mais. E vai sempre assim, sempre piorando, sempre piorando. Até chegar num ponto que isso vai afetar principalmente o pulmão, vai afetar o seu cardíaco, e aí você começa a ter disfunções. Você pode ter um ataque cardíaco, você pode ter um efizema sem nunca ter fumado. Você pode ter problemas de bronquite, problemas de respiratórios de uma maneira geral. Como isso não bastasse, ele vai afetar principalmente o laríngeo e todas as fossas nasais. Tá? Tudo por quê? Porque você tem uma mágoa bloqueando aqui. Ó. Você tem uma mágoa bloqueando aqui. E não é que você ficou magoado com uma pessoa naquele instante e acabou. Isso tudo bem, isso é só normal, é uma questão normal das relações que a gente tem. O problema é se você fica guardando e guardando. E aí cai exatamente no problema, né? Eu não consigo perdoar ninguém. Ferrou, né? Ferrou. Você já imaginou o que está acontecendo com você? Para onde você está indo? E como se isso não bastasse, tá? Você concorda que esse chakra ficou debilitado? Ok? E se eu desencarno com o chakra assim? Olha o que eu fiz. Eu vou levar esse chakra debilitado para outra encarnação. Ele não é refeito. Você está com a mágoa, você tem que tirar a mágoa. Ninguém vai tirar por você. Aí você leva para outra encarnação e já nasce com o peito cheio de problemas. Você não consegue respirar direito. Você já vem com um monte de problemas no peito. Mas é um bebê que acabou de nascer. Ninguém tem esse problema, né? Mas é um bebê que acabou de nascer. Tá, mas o que fez na anterior? Sabe, você carrega isso. Porque aonde ficou guardada essa lembrança? Ficou guardada no chakra cardíaco dele. Está lá guardado. A mágoa, o rancor. Ficou lá parado. E eu vou levar isso para outra encarnação. E aí quer dizer o quê? Todos os órgãos que estão nessa região e provavelmente aqui nas fossas nasais ficaram comprometidos. O que pode bloquear, por exemplo, o chakra frontal? O que pode vir a bloquear, por exemplo, o chakra frontal? Raiva. Muita raiva. Ódio. Que aí você não enxerga nada na frente. Vingança. Muita raiva, ódio, vingança. Lógico que não bloqueia só esse, né? Vai afetar muito o seu fígado, aí você pode vir com uma cirrose legal, ou com algumas pedrinhas aqui na vesícula, que é uma coisa assim, é uma dor gostosa de ter, né? Aqui na vesícula. Então, a raiva, o ódio afeta o frontal e afeta esse daqui também. Quando você já nasce com bronquite, provavelmente são massas de energia que ficaram nessa região. E o que causa essa massa? Não conseguir perdoar, dificuldade de lidar com uma mágoa que ficou de uma relação, uma situação qualquer. Você vai guardando, você vai guardando. Não é o momento. Se você ficou magoado naquele momento, acabou. Ótimo. O problema é você ficar revivendo. E o problema é quando você desencarna, assim. Se você desencarna com algumas dessas sequelas em qualquer dos chakras, você vai arrastar isso para a vida posterior. E vai. Pessoa de raiva? O que você quer? Essas tendências, a gente já traz isso de outras vezes, nós temos que trabalhar para eliminar isso, para transformar isso. Concordo. Eu nasci com bronquite e aos 6 anos de idade, meu me levou num benzedor, me benzeu, acabou minha bronquite. Entendi. Então, como entender isso? Eu não tive tempo de trabalhar nesse processo. Ela só foi desviada para outro lado. Desviado o quê? Só foi desviado para outro lado. Então é por isso. Isso explica tudo. Tom, e quando são problemas de ordem mental, falam assim, doenças mentais? Mesma coisa, você usou demais o frontal Para coisas para benefício próprio. Sério? Sim, e detonou alguém.
sério? O poder mental muito forte. Antônio, não dá para fazer esse tratamento no plano espiritual? Ele é feito no plano espiritual. Porque você fala que na próxima reencarnação eu posso vir com esse problema. Sim. Mas eu não posso vir sem ele se eu fizer o tratamento no plano espiritual? A maioria não consegue resolver isso lá. O SUS não cobre, né? Aí pede para reencarnar para livrar disso. Aí eu venho aqui e pioro. Em vez de melhorar, eu pioro. Eu fico com mais raiva das pessoas, mais mágoa das pessoas. Quer dizer, então, em vez de resolver na encarnação, isso é possível tratar lá. Fazer mudanças consideráveis no plano astral, isso é possível fazer. Mas, dependendo do grau de comprometimento, não é possível fazer lá. Porque a energia é tão densa, então é necessário reencarnar por causa da densidade e resolver aqui. E normalmente vai reencarnar com aquela pessoa com quem você detesta. Vai vir com ela, juntinha. Juntinha. Pode ser pai ou filho, ou você se apaixonar por aquela pessoa. Bom, aqui tem uma relação, vê se vocês entendem um pouquinho as relações que estão ligadas aí. Quando você for no médico, né? Se você tem dor no peito, né? Qual pode ser o problema? Tá vendo? A base é emocional. Olha onde está. Tristeza, angústia. Por isso que dói o peito da pessoa. Ela faz exame e não dá nada. Mas o peito está doendo. Se você está com azia, qual o problema pode ser? Será que a gente tem um gênio muito tranquilinho? E se você está com diabetes? Como é que anda o nível de frustração seu? E a questão da enxaqueca? Tudo bem? Dá para controlar seu perfeccionismo, sua ansiedade? Me entendo. Mas eu tomo remédio para enxaqueca, eu tomo remédio para diabetes, tomo remédio para azia, tomo remédio para dor no peito, e eu não vou corrigir exatamente o que está sendo colocado aqui. Ó. Não vou corrigir exatamente o que está sendo colocado aqui. Então, como é que vai resolver isso tomando remédio? Não vai resolver isso. Lógico que sempre está. A diabetes aqui sempre vai estar ligado a essa questão a pessoa nunca foi doce, né? Com relação às pessoas, ela sempre teve problema com as frustrações, só que ela desencarnou. Não, ela desencarnou assim, esse é o problema, ela desencarnou desse jeito. Bom, se ela desencarnou, ela vai carregar para outra existência o quê? Os mesmos problemas. Não deu para tratar lá em cima isso, estava muito pesado. Então ela volta e continua daí. E aí nós, como crianças, né, temos um monte de sequelas e besteiras que a gente fez em outra vida. Você fez aqui, já ficou doente, mas não resolveu, desencarnou, continua. Volta, acabar resolvendo. Espero que a gente consiga resolver. Agora, Tony, lá em cima, então, como se, um tempo assim, né, a gente pudesse compreender melhor, a gente pudesse ter uma visão do que se fez e daí, ter uma instrução e compreender para querer vir, Isso. coisa que aqui é mais difícil da gente ter. Então lá você não resolve, mas lá você compreende. Tem a compreensão. Aqui Isso você já vem ajuda muito. atuar. Existem alguns problemas, né? Nem todo mundo passa por essa fase de compreensão lá. Então, aqui na sala mesmo, nós temos uma parte que entendeu isso lá e aí pediu para voltar, e outra parte não entendeu isso e aí foi obrigada a voltar. Sim, aí é compulsório. Eu não quero ir. Vai. E você vem para baixo. E não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Porque, sabe, a maneira como está embotado a cabeça das pessoas, lá, não tem como resolver isso. O tratamento vai ser de longuíssimo prazo, 50, 100 anos para resolver isso lá. E eles não têm tempo, sabe, para ficar 100 anos com uma pessoa que não quer mudar. Tá? Então, o que eles mandam? Desce. Foi 500 anos aqui. Não, menos. É duro. Igual eu mesmo, que eu vim para resgatar esse câncer. Pode ser. Eu estava na internação com câncer, então eu vim para resgatar. Provavelmente. Resgatar. Câncer, né? Tem outras discussões aqui, ó. Tá vendo? Dá uma lidinha aqui. Aqui o câncer, aqui.
muitas vezes está ligado à mágoa também. Mágoa muito forte. E a gente vem e continua com mágoa das pessoas, de algumas situações. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de me livrar da mágoa. Se eu livro da mágoa, o câncer ele meio que estabiliza. Ele estabiliza. Aqui, problemas de obstrução das coronárias, né? Pessoa com muito rancor, muita agressividade, invariavelmente vai ter problemas arteriais, de entupimento, vai ter problemas. Problemas na vista, quem tem problema de zóio aqui, problemas de pessoas muito críticas, pessoas muito maledicentes. Você fala, mas nessa vida eu sou tão bonzinho, né? Sou um amor. Tá bom, mas nós somos uma sequência de existências, né? Não posso falar só dessa existência. Você pode já ter tido a consciência e falar, dessa vida eu mudei. Legal, mas e o que já fez? Como é que fica? E a questão da depressão, né? Muito forte essa questão de não saber lidar com as decepções da vida. E eu posso carregar a depressão também, de uma época para outra, de uma vida para outra. Eu já venho depressivo, já nasço uma criança depressiva. Porque não soube lidar com essas decepções que eu vou tendo, né, na vida, e principalmente não saber lidar com a perda, né? Quem é depressivo tem dificuldade de perda. Falou de perda para um depressivo é a morte. Ninguém passou aqui por depressão? Nunca? Ah, entendo. Então tá. Tem mais aqui, vocês acham que acabou? Não. Tem a tireoide aqui também, que é um problema, né? Então tem a ver com frustrações e ressentimentos. Tá? Você não consegue levantar a voz, né? Você não consegue colocar, expressar o que você sente. E o nódulo na mama também, olha o que acaba acontecendo. A gente bloqueia o que? A ternura, a afetividade. Então, se eu tenho dificuldade de ser carinhoso com alguém, de ter uma certa ternura com as pessoas, independente de quem seja, você vai arrastar alguns problemas relacionados à mama. E aqui não é só a mama feminina, tá? Masculina também tem. Mama masculina também tem nódulos. A feminina tem mais, né? Mas a masculina também apresenta nódulos, sim. Inclusive pode se transformar até em câncer e tem que fazer também cirurgia mamária, nos homens também, para tirar certos nódulos. Precisa também, não é só mulher, não. Que mais? Algumas coisas relacionadas à surdez. Eu não escuto as pessoas que estão à minha volta. E tem gente gritando, pedindo socorro e eu não percebo. E aí? Um monte de enfermidades, todas elas precisando o quê? Que eu me harmonize pelo amor e pelo gostar da vida, né? Pelo gostar da vida. Eu sei que muitas pessoas detestam a vida que tem. Significa que você vai ter problemas. Agradece a vida que tem. Então, toda cura é o quê? Na verdade, uma autocura, né? Sempre é uma autocura. A cura verdadeira é uma autocura. E aí, o que você já decidiu? E os remédios foram dados há 2000 anos. Já venceu? Ah, tá. O remédio foi dado há 2000 anos. O que você vai decidir? Para pessoas inseguras, né? Que a gente precisa saber lidar com pessoas inseguras. Segurança está muito relacionado à deficiência de rim, né? Pessoas que têm muito medo, são deficiências de rim. Aí tem que trabalhar os meridianos do rim da pessoa, trazer ela um pouco mais para a realidade no convívio com as pessoas, porque normalmente a pessoa se furta de toda e qualquer relação. Ela se esconde. Você tem que ir trazendo ela para conviver com as pessoas. Tá? Então, uma pessoa que muita raiva, muita frustração, muita vida, você trata o total dela. Então é uma boa trabalhar. Mas entendo que a maioria dos problemas físicos que eu coloquei aqui
São problemas do quê? De ordem de relacionamento, de ordem sentimental, sabe? Sempre está envolvendo a parte emocional. E é por aí que começa. Começa pelo um desequilíbrio emocional, vai afetar uma glândula que depois vai chegar o quê? Chega no órgão. E aí eu vou ficar com alguma deficiência. Não adianta só trabalhar os chakras, né? Você tem que ir no físico também e drenar o que está lá, senão a pessoa sozinha não consegue se recuperar, ela não consegue se recuperar. Quer dizer que você carrega isso daí por várias encarnações, Sim. Desencarnações, Pode carregar, pode. Não é uma regra assim, né? Mas pode. Infelizmente é um número muito grande que leva para várias encarnações. Não consegue resolver de uma encarnação para outra. É muito difícil. Nós entendemos que quando a pessoa se aproxima do Evangelho, tá? Se aproxima do Evangelho, ela tem uma perspectiva de mudança muito rápida. Tá? É lógico também que ela precisa aceitar essa mudança. Mas se ela se aproxima do Evangelho, aí independente da religião, tá? Aí independente da religião. A religião é mais um detalhe, mas ela tem que se aproximar do Evangelho de Jesus. Se ela consegue se aproximar disso, tá? A tendência é que ela comece a se compreender melhor, e se ela tem uma autocompreensão, ela tem o quê? A autocura. E aí ela começa a mudar. Porque é a mudança de comportamento que faz com que eu me cure. A mudança de pensamento, primeiro começa no pensamento, né? Eu mudo o pensamento e na sequência eu mudo o comportamento. Se eu faço isso, a cura já está começando a ser processada. Isso é verdade. Você tem que ficar de olho em um monte de coisa, cara, não adianta. Não adianta, certo? Eu acho que a gente tem que fazer, em administração, a gente aprende a fazer uma análise das prioridades, ok? A gente tem até uma ferramenta chamada curva ABC, de problemas, na verdade. Qual é o principal problema? Ataca ele, vai lá. Deixa os pequenos, porque normalmente a gente pega os pequenininhos porque é mais fácil de resolver. Vamos resolver esse pequenininho aqui e vai largando o grandão. Quer dizer, o grandão, na verdade, é o que vai te dar a porrada. Não é os pequenininhos. Tá? Enfrenta o grandão. Porque se você tira o grandão, os outros, sabe, meio que perde a força. Eles perdem a força. Mas o grande problema é enfrentar esses grandes que a gente tem. Enfrenta eles. Eu sei que é o mais difícil, a gente sabe disso. Faz uma prioridade. Quais são os principais problemas que eu tenho? Não queira fazer tudo de uma vez, que você vai se perder. Não é por aí. Pega os principais. E normalmente é 1, 2, 3, no máximo. Ataca esses principais, aí você desmonta o resto. Vai ver. Só que tem que ter força, né? Não pode desistir. Você o tempo inteiro vai ser convidado a se afastar, certo? Não, hoje não sei o quê, não estou bem. O tempo inteiro você é levado assim. Só que você tem que ter aquela perseverança, manter firme, certo? E principalmente se você está numa atividade espiritual. É aí que mais ainda vão tentar te derrubar. Por quê? O que acontece? Né? Porque, sabe, se você se mantiver nesse trilho, você vai resolver. Você vai resolver. E a obsessão perde o efeito sobre você. Ela vai perder o controle sobre você. Tá? Só que eu tenho que aguentar, né? Porque vai ser um momento de crise. Toda vez que eu me aproximo do Evangelho e fico um tempinho perto do Evangelho, eu vou passar por um momento de crise. E a crise vem. Que é exatamente o mesmo processo de um remédio homeopata. Quem toma homeopatia, no começo, qual os sintomas que você tem? Piora tudo, né? Mas não é uma piora. Na verdade, a gente acha que piora, mas não é isso. Na verdade, eu estou expurgando, né? As toxinas, estou expurgando um monte de melecas que estão comigo no remédio homeopata. E depois que eu passei aquela fase crítica, aí você percebe que as coisas vão melhorando. E no Evangelho é diferente? Não, é igualzinho. É igualzinho. Eu vou passar por uma fase crítica, parece que tudo dá errado, mas é uma fase crítica, o quê? De mudança comportamental, mudança de fluxo de energia, e aí os caminhos vão tendo outro significado para mim. Mas é uma fase crítica. Vocês estão na fase crítica? Ou passaram por ela? É todo dia? Eu pensei que vocês já tinham passado, já que vocês já estavam assim, mais florzinha, já não está assim? De manhã, de tarde, de noite. E tudo isso daqui para a gente falar das anomalias causadas pelos chakras.
Aqui um pouquinho mais de descritivo, não sei se dá para ler direito aí. Só uma pergunta. Por exemplo, chakras tem alguma coisa a ver com a aura da pessoa, assim, não? Aura? Aquela proteção que você tem, ela está mais escura, mais clara. O que nós temos aqui, nós chamamos de tela búdica, né? Tela búdica, ou tela atômica, assim. Todo mundo tem uma tela de proteção. Só que a tela de proteção, ela não pode ser aberta por fora. Quer dizer, um obsessor não consegue abrir a tela. É uma tela, é um campo magnético que nós temos, que é estabilizada pelos chakras. Os chakras que estabilizam essa tela que a gente tem de proteção. Tá? Ela só pode ser aberta por dentro. Quer dizer o quê? Um obsessor consegue furar a tela búdica? Não, ele não tem energia para fazer isso. Mas ele pode me instigar por determinados tipos de sentimentos, aí eu abrir a porta por dentro. Aí ele entra. Então, quando a gente fala, você está com o obsessor, não foi ele que entrou, você que permitiu ele entrar. Não existe obsessor que consiga passar essa tela de proteção. Não existe. Você fala, então por que o obsessor está do meu lado? Bom, você já sabe a resposta. Em algum momento eu permiti que ele entrasse. Então, vamos fechar a porta? Tem que mudar de pensamento e comportamento. Mas aí não seria entrar na sintonia vibracional? Ou você... É isso, né? Você abaixa, você adensa tanto a sua vibração por causa de um sentimento, por causa de uma coisa que você não concordou, certo? Você se sentiu magoado, pronto. Você baixou a sua vibração, o obsessor, ele viu a porta aberta e ele entra por aquela vibração. Foi na guerra, então. Hã? Foi na guerra a sua? Por quê? Você teria que ficar em meditação o dia inteiro, fazendo oração o dia inteiro, e não pode parar, né? Nem para comer, você tem que ir comendo e fazendo oração. Aí daria certo, aí você se estabiliza. Já ajuda pra caramba. Em relação à obsessão anímica, então esse obsessor, no caso, já está dentro da tela búdica? Não. Obsessão anímica é você se obsediando. Não. O pior obsessor não é o obsessor que vem de fora. O pior obsessor sou eu mesmo. Isso tem a ver com as vidas que eu tive, que são as múltiplas personalidades, tá? E essas personalidades nem sempre concordam com o comportamento que eu estou tendo hoje. Tá? Elas podem não gostar, porque agora você está ficando boazinha. Tá? Ah, tá. Era gostoso isso, né? Esse é seu personal obsessor, certo? Ele é bem seu mesmo, tá? Porque você, em outras épocas, você tinha algumas liberdades e aprontava e desaprontava, você não estava nem ligando com o que os outros queriam, porque você dominava, ou pela força física, ou pela força mental, ou pelas coisas que você sabia fazer, né? Enfim, umas coisas estranhas aí, tá? Aí você vem para cá, e aí tem contato um pouco mais, novamente, cai no evangelho, né? Você vai vendo, ó, isso aqui eu não posso fazer mais, tá vendo? Isso aqui, sabe? Você vai se adequando mais para uma espiritualidade superior, você vai se adequando. Não é o convívio com as pessoas, mas mais, sabe, se aproximando de Jesus, você vai trilhando mais esse caminho. E aquela personalidade já foi resolvida lá atrás? Nem sempre ela está muito tranquila lá atrás. E é minha personalidade. É minha, é o que eu já fui. E aí? De vez em quando eu dou aquelas osciladas, ele se manifesta. Sou eu mesmo. Tá? Você pode até incorporar essa personalidade. Principalmente num trabalho de desobsessão, quantos médiuns não incorporam a própria personalidade dele? Não tem obsessor, mas é a própria personalidade que você traz. E pode reparar, normalmente ela não vem tranquila, ela vem brava, rude, certo? Por quê? Ela quer suplantar a personalidade que você tem hoje. Ela quer fazer isso. E aí começam os conflitos, começa a bater. Você tem um
teu personal obsessor, como é que você falou? E você tem você como obsessor, e você capta, você é atingido por obsessor que está passando por aí, alguma coisa, com frequência e alguma coisa assim. Tudo tem a ver com a sua vibração. Se você deixa ela abaixar por causa dessa auto-obsessão, tá, automaticamente um obsessor vai entrar na sua faixa de vibração também. Aí você tem dois obsessores, você e o outro. Pode ter mais outro que está passando por aí. Sem dúvida. Às vezes não é só um, às vezes são um grupo, né? São um grupo. Basta eu ter um vício. Basta ter um vício. Basta ter um vício. Pronto, já tem uma turba de obsessores em volta. Basta ter um vício. E o vício nada mais é do que eu estou reforçando o que a personalidade anterior quer que eu faça. Só isso. Em algum momento eu comecei com esse vício. Via de regra não começou aqui. Por mais que você fale, não, eu comecei a fumar, eu comecei a beber com uma certa idade, na verdade não foi bem isso, você já trouxe isso. Você já tem uma tendência a ser alcoólatra, uma tendência a ser viciado, uma tendência a trabalhar com sexo de forma descontrolada, você já traz essa tendência. Você já traz essa tendência. Só que eu tenho que me controlar aqui, né? Eu tenho que, não vou entrar, não quero saber, certo? Então nós já nascemos drogados, a gente já nasce drogado. Envolve a genética familiar? Não necessariamente. A genética familiar é basicamente o quê? Para fazer cumprir a besteira que eu fiz. Eu tenho que responder por isso. Da mesma forma, eu já trago no meu campo mental e os meus chakras, principalmente esses dois chakras aqui, ó, eles já vêm comprometidos com a questão da maledicência, certo? Da forma como eu lido com as pessoas, da maneira como eu falo com elas. Eu já trago isso daí, que são os vícios morais muito fortes que eu tenho. Eu já trago de uma existência para outra, e vou levando, e vou carregando. Tá? Agora, como é que eu corrijo? Novamente, o remédio foi dado há 2000 anos atrás. Segue o Evangelho. Segue. Se você segue, você vai se distanciando dessas tendências. E sempre vai ter, o último conflito que na verdade você vai enfrentar não é com o obsessor externo. O último conflito é com você mesmo. Esse é o último e derradeiro conflito que você vai enfrentar. Quando você está nessa fase já enfrentando esse conflito interno, quer dizer o quê? Você já está resolvendo muito mais coisas do que você pensa. Muito mais. Porque ele é o último, né, que você vai resolver. Ele é o último que você vai resolver. Porque os externos, você já está de um jeito ou de outro, sabe? Por você já estar frequentando uma casa, ou trabalhando espiritualmente, esses externos já estão sendo meio que debelados. Eles estão sendo, por mais que você receba, né, todo dia algum, ele vai lá e é tirado na casa espiritual que você está trabalhando. Então, não é que extingue, né? Nós temos ainda uns 7 a 8 bilhões de seres que precisam ser encaminhados, tá? Que estão no umbral. Então é um número muito grande, é mais ou menos é o dobro do que tem aqui hoje encarnado. Esse umbral tem que ser limpo. Só que as casas espíritas não vencem, né? Não dá para vencer. É muita gente para ser encaminhada ainda, para ser tratada, né? E depois conseguir se restabilizar. Hã? Não tem lugar também. Só abrir franquia. Vamos fazer uma franquia? Não entendi. Então nós vamos fazer o seguinte, depois das 11, meia-noite, nós vamos fazer uma franquia do Arcas lá no inferninho, lá embaixo. Vou desdobrar todo mundo e puxar todo mundo lá para baixo. Vamos lá ver o que vai dar. Vai ser legal, vai ser uma coisa muito boa, assim, vai ser... Aqueles médios que gostam de emoção, vai ver quanto a emoção vai passar lá embaixo. Coisa pesada. Tudo bem, Dani? Tony, tem uma coisa que eu tenho prestado atenção, principalmente em pessoas que eu conheço há muito tempo. Pessoas que, de repente, tinham algumas tendências de infância, ao longo dos anos ela vai, de repente, mudando, se educando e tudo mais, só que depois de uma certa idade, vai chegando uma maturidade, parece que a pessoa vai meio que resgatando as tendências que ela tinha lá no começo. Isso tem algum mecanismo de expurgo? Isso tem alguma coisa? O corpo físico, certo? É que a gente não vê o corpo físico desse jeito. O corpo físico, na verdade, ele é um grande mata-borrão. Quem antes pegava caneta tinteiro,
Os mais velhos aqui sabem o que eu estou falando, né? Os mais novos nem imaginam o que eu estou falando. Mas os mais velhos aqui, a Pâmela nem sabe o que eu estou falando, né, Pâmela? Mas vamos lá. Pegava aquelas canetas, depois você não tinha que colocar um negócio para tirar o excesso de tinta. O corpo físico, é mata-borrão. Então, o corpo físico nada mais é do que um mata-borrão. Do que? Das minhas tendências viciosas de outras existências. Então, vai chegar um certo momento da minha existência, dessa existência aqui, que esse corpo vai puxar tudo. E vai descer o máximo possível. Para quê? Para limpar meu corpo astral e meu corpo mental. Então, eu vou ter problemas físicos que não deveria estar tendo? Vai ter, vai aparecer um monte de meleca. Tá? É que a gente não consegue diagnosticar a quantidade de problemas que a gente enfrenta com uma certa idade. Depois que a gente começa a fazer uma certa hora extra aqui, tem alguns aqui que já estão começando a entrar nesse problema de hora extra. Então, a gente vai ficando com o cabelo mais branco, né? Não adianta pintar, tá, pessoal? Não adianta pintar. Continua do mesmo jeito. Tá? Mas a gente começa a receber um monte de descargas do corpo mental e do corpo astral. E vai descendo em grande quantidade. Só que como o corpo físico tem muita vitalidade, né, e mais o etérico também, então muita coisa ele consegue resolver sozinho. Mas que desce muita coisa, desce. Mas só não é somente coisa física, desce muita coisa mental também. Tá? E aí você começa a ter vários transtornos mentais, um monte de transtornos mentais, a partir de uma certa idade. E aí fica difícil um pouco controlar. Mas quem está usando o cérebro com uma certa quantidade de energia, esses transtornos mentais eles ficam meio retidos, porque você não permite que entrem os transtornos. E aí eu preciso ter o quê? Uma atividade considerável no cérebro. Se eu ficar, que é o que boa parte de nós faz, aposenta e fica em casa, só enchendo o saco dos outros, não sei o quê, já viu o que vai acontecer. Tá? A tendência que você tem é o quê? De ter grande possibilidade que transtornos mentais desçam com muito vigor para você. Agora, se você, mesmo com uma certa idade, aposentado que seja, mas sabe, tem um monte de atividades, corre para lá, corre para cá, quer dizer o quê? Você está trabalhando o cérebro. Então, a tendência desses transtornos vir é muito pequena. Nossos avós falavam isso, nossos pais, né? Então, eu preciso, mesmo às vezes estando meio debilitado fisicamente, eu não posso parar de usar isso, dá para entender? Usar com isso, estudar, não posso parar de estudar, tem que ler, tem que fazer curso, sabe? Você tem que estar com a cabeça ativa. Mesmo que fisicamente, meio debilitado, tá, mas não interessa. A cabeça tem que estar funcionando. Porque se você deixar, eu vou entrar no pensamento repetitivo. Ponto. Pensamento repetitivo, eu abri porta para as minhas personalidades lá de trás começarem a vir uma atrás da outra. E vai me deixar com uns transtornos psicológicos. Eu vou entrar em transtorno. Não vou escapar. O que é timo? O timo é uma glândula que eu tenho aqui no peito, bem aqui no meio. Fica embaixo do externo aqui. O timo funciona até os 14 anos? Não. Fisicamente, sim. Fisicamente. Mas astralmente, que fica no corpo etérico, né, ela vai direto. E ela que regula o meu sistema imunológico. Ela segura o meu sistema imunológico. Quando a gente desmancha, a gente logo em seguida consegue, ao acordar, ativar o timo. Isso é possível, tá? Mas o timo está ligado muito à questão do crescimento, do setor imunológico nosso. Tá? Tudo relacionado a isso daqui. Fisicamente, ele vai até a adolescência nossa. Depois, fisicamente, ele não tem muita função. Mas no corpo etérico, ele vai direto. Então, boa resposta que eu tenho à gripe, resposta que eu tenho a doenças de uma forma geral, a epidemias, é resposta dessa glândula que eu tenho aqui. Ela que responde, ela protege o meu corpo com anticorpos, com células brancas, né? E algumas células T também ela consegue fazer com que o corpo produza para reagir contra a parte externa que vai tentar me pegar. Como você trabalha isso numa criança? Eu não posso ter mágoa. Na criança fica um pouco mais difícil, né? Ela já trouxe isso daí, né? Então tem que treinar ela para não ter raiva das pessoas, não guardar mágoa, saber perdoar todos que estão à volta. E pode reparar que essa criança não consegue fazer isso. Ela fica guardando as coisas, Ela tem que se livrar disso. É sentimento, tá vendo? Então ela tem que livrar do sentimento para o timo ficar legal. Aí ela estabiliza. Aí depende. Se tiver muito infeccionado, você tem que usar o verde primeiro, depois o cor de abóbora, depois só o rosa no final. O
rosa só para estabilizar. Mas se tiver com problemas, não adianta eu colocar o rosa, não estabiliza. Eu tenho que tirar primeiro a meleca, aí tem que usar o verde, que é mais de cura, depois o cor de abóbora para fazer a asepsia, né? Não é a cor de abóbora, eu falo cor de abóbora porque é um amarelo meio alaranjado, assim, uma mistura de cor para fazer a asepsia, e depois o cor de rosa para estabilizar. Então tem que seguir uma sequência. Isso, mas precisa ver o que está acontecendo primeiro. Isso daqui eu falo, tudo. Precisa ver primeiro o que está acontecendo com o timo. Se está uma massa de energia, se não está, se está infeccionado, se não está. Para cada um deles você tem que usar uma cor mais adequada. Se tiver, por exemplo, a gente chama, não é bactéria, mas na verdade são miasmas, né? Pequenas larvas aqui, não adianta fazer nada disso que eu falei. Você tem que usar o violeta para transmutar o campo de energia. Então se tiver, é como se fossem bichinhos mesmo, eles ficam meio andando no corpo etérico e fica corroendo toda a energia que é gerada aqui. Ó. Pede para um clarividente olhar. Não adianta fazer exame você não vai identificar nada do que eu estou falando. Só vai ver a parte física, né? São os exames que a gente, por mais que faça uma ressonância, não pega esse campo de vibração. Aí tem que falar com um clarividente, ou ir num centro que tenha clarividente, eles vão lá e pegam na hora. O terreiro de Umbanda também é muito bom fazer isso. O preto velho chega lá, ó, meu filho, vem aqui, vamos dar um jeitinho nesse negócio aí que está meio... ele consegue corrigir isso também. A criança, ela está sob a responsabilidade dessa ajuda do externo, dos 7, 8 anos. 7, 8 anos. A partir daí já... Aí é da responsabilidade dela fazer esse trabalho interno. Ela já tem condições. Até 7, 8 anos ainda está sob a tutela dos espíritos encarnacionistas, né? Os espíritos encarnacionistas que ficam tutelando essa criança. Até 7, 8 anos. Depois disso... Não, dos pais vem desde o nascimento até o... Pais não têm idade, não. Não tem idade. A responsabilidade do pai... Concebeu a responsabilidade. Não adianta fugir, não. Eu ouvi dizer que uma criança que é autista, sendo autista, sempre bom estar ativando o timo, é isso? Ativando? O timo pode ajudar bastante. Ajuda bastante. Então, mais alguns probleminhas aqui causados por cada um dos chakras, né? Ver como é que vocês estão mergulhados em algum deles aqui. Escaparam de todos? Vocês têm problema de autoestima? Vocês têm? Dá aquelas balançadas assim? Ah, também, sim, isso. Mas é um problema, dá para entender? Os dois são problemas de autoestima. O baixo, né, ou autoestima, os dois são problemas de autoestima. E aí? Aonde que vai afetar, né? Afeta aqui, ó. Afeta essa região. Afeta o timo, o sistema imunológico cai, e você fica doente sempre. Básico. Esses chakras que estão nessa região aqui para baixo estão muito mais ligados à energia física, né, à energia vital. Eu preciso disso para ter vitalidade, para ter força. Estão ligados muito aos desejos e sensações. Tá? Esses daqui, que é daqui até aqui, né, eles são ligados mais à parte emocional minha. E muitas vezes são eles que detonam o resto. Começa o problema por aqui e aí espalha para o resto. E aqui está muito mais quando você está vinculado à espiritualidade, você está buscando mais o contato com Jesus, com Deus, ou seja, você começa a estabilizar isso daqui, que é a parte mais consciencial, e ele estabiliza o resto também. Ele faz isso. Você falou na outra semana que para quebrar aqueles vícios que a gente tem, por isso que é entrar em oração? Sim. A oração ajuda muito. Mas não só a oração, eu preciso ter uma ação também, né? Sim, mas é um princípio. Quebrar isso daí. É que na hora que a gente está sendo atacado, ou na hora que a gente está com aquela vontade, a oração é a última coisa que a gente lembra. A gente lembra de tudo, menos da oração.
Então, se a gente conseguisse lembrar da oração, na hora o vício ele é estancado. Na hora. Só que eu nunca lembro da oração. Eu lembro do prazer, eu lembro da necessidade, isso eu lembro. E a oração? Não, não lembro da oração. Se lembrasse da oração, ele meio que corta e para ali na hora. Tem que entrar em oração, e não é uma vez, né? Se repete várias vezes, você percebe que aquela necessidade, aquela instabilidade que você sente no momento, você percebe que ela estabiliza, ela fica calma, tranquila. Que é na mesma forma do momento de ira. Você quer ir lá e estrangular o pescoço de alguém, tá? Se bem que ninguém pensa assim, né? Todo mundo é muito tranquilinho aqui, tá? Então, naquela hora de ira, se você lembrasse da oração, na hora você perceberia o quê? Acalma na hora. Na hora calma. Na hora calma. Só que eu não lembro da oração, né? Eu quero mais é pegar o outro. Não é assim, Bernardo? É assim mesmo, né? A respiração, a gente não valoriza muito a respiração, mas a respiração é fundamental. Se você souber respirar, sabe? Mas não é para ganhar força e esmurrar o outro, certo? Sabe? É para, sabe, ir respirando, porque alguns, agora eu vou, e enche o peito e vai, né? Não, aí ferrou mesmo, né? Você tem que ir maneirando. A respiração ajuda muito. Chakra do nariz e também soltar pelo nariz, não pela boca, né? Não soltar pela boca, né? Pelo nariz. Pelo nariz, respirar e respirar pelo nariz. Eu fazia contrário. Aqui mais algumas coisas para resolver os problemas, os desequilíbrios, né? Físico e psíquicos, né? Esse vermelhinho aqui, vocês conseguem passar por cima dele? Esse vermelhinho aqui, ó. Esse daqui. Não é esse vermelhinho, tá? É esse vermelhinho aqui, ó. Mas quem tem problema no joelho é porque não dobra, né? É curioso. Não é à toa que eu pus essa imagem aqui, ó. Quem é orgulhoso não se dobra para ninguém. E via de regra vai ter problema na junta, sim. Vai ter problema na junta, porque você não quer dobrar, pronto, então você vai ficar enrijecido. Também. Então, aprenda a dobrar os joelhos, aprenda a baixar a cabeça, aprenda. Em guerra com o irmão, talvez até seria mais fácil, mas quando a gente tem guerra com si próprio, que é meio que pega. Concordo. Hã? A guerra íntima, ela é devastadora. A guerra íntima é devastadora. É trabalhoso Depende isso, de né? quem vai complicar. Começa no íntimo, né? Algumas receitinhas básicas aí. Porque a gente sempre transfere, né, as nossas dores, os nossos problemas para o outro que me fez, ela que me fez, ele que me fez. Será que é isso mesmo? Eu não encaro muito mais desse jeito, não. O sistema, né, onde a gente vive, ele está baseado nisso, né? O sistema político, quer dizer, tudo que ocorre nunca é minha responsabilidade. Não, eu sou responsável pelo que aconteceu. Os moradores chegam a falar esse governo, e eles também, eles repetem isso, né? Deus é culpado de determinadas coisas, de outras, pessoas de outras, faz de outra, e essa percepção de que eu sou 100% responsável, né, pela minha vida, pelo tudo que acontece, é uma mudança de paradigma muito, né? Normalmente, né, as dores que eu tenho, os problemas que eu tenho, normalmente são questões internas minhas, certo? Eu que não sei lidar com isso. Por mais... Eu acho que as pessoas com quem a gente convive, na verdade, é mais um teste para mim, para ver se eu consigo passar por ele. E eu falho no teste, porque o problema não está nas pessoas, o problema está em mim. Então eu vou ser colocado com pessoas, isso é no trabalho, num centro espírita, na rua e na família, para fazer o quê? Ver se você passa pelo teste. Ver se você passa. Só que alguns testes eu consigo sair do teste, né? Daí eu mudo de emprego, eu não passo mais naquela rua, não pego mais aquele ônibus, sabe? Eu mudo. Porque eu não quero passar pelo teste. Isso dá. Agora, da família complicou, né?
Eu não quero ter mais essa família. Não, mas ela é sua, não tem jeito. Você está ali com ela. Ah, então eu vou me afastar da família. Tá bom, vai morar longe. Mas ela não deixou de ser sua família. Tá? Algumas escolhas a gente pode fazer. E quando eu me afasto rapidamente de certos empregos, eu não fico muito tempo nos empregos, significa dizer o quê? Eu estou com problemas na relação com essas pessoas. E como essa relação me pega de frente, eu me afasto dela. Não, isso daí não é para mim. Quer dizer, você não quer passar pela prova. E aí você se afasta. Agora a família não tem muito jeito, não. E entenda, se isso não resolver, estas desavenças, elas vão ficar cada vez mais perto de você. E é interessante, você sai de um emprego, vai para outro, acontece a mesma desgraça. Eu não sei por que acontece igual. Porque o teste é o mesmo. Não adianta, vai ser testado mesmo. Então eu vou para outro país. Vou lá para fora para ficar melhor lá. E acontece a mesma desgraça. Sim. E tem que tomar um pouquinho de cuidado, dependendo para onde a gente vai. Eu vou abrir algumas caixinhas que eu não deveria mexer. Porque se eu nasci aqui, é melhor ficar por aqui. É melhor ficar por aqui. Eu tenho uma amiga que foi para a Holanda, abriu várias caixinhas. Se não é a gente aqui no Brasil segurando a barra dela lá. Então, cuidado, porque você fala, não, mas eu gostaria tanto de ir lá nas pirâmides, né, no Egito. Deveria ser algo assim fabuloso. Eu gostaria de ir lá nas Highlands, lá na Escócia, lá em cima. Deve ser uma coisa maravilhosa. Realmente, as paisagens, eu não questiono isso. Eu gostaria de ir lá no Louvre. Pode ser, Machu Picchu também. Ou seja, são lugares turísticos, extremamente bonitos, que traz uma história assim, muito antiga. Mas por que você tem tanto gosto de ir para lá? Por quê? Você não entende por quê? Eu só acho muito bonito, você não tem uma resposta consciente. Mas inconscientemente você já esteve lá. Já viveu na época onde tinha aquela glória, onde tinha aquela história viva lá. E a pergunta é, você quer viver isso outra vez? Aí olha onde que eu estou mexendo. Eu estou mexendo numa personalidade minha, que está quieta, e se eu vou para esse lugar, o que eu aciono? Aciono ela. E ela vem para cima de você. Não pode mais fazer turismo, tem que ficar aqui. De repente eu tenho vontade de conhecer outros países assim, mas é só uma semana, hein? Não quero Você leva a sua personalidade para outro lugar. Não, vocês vão passear. Não quer dizer que vocês vão ter que ficar aqui dentro do território da cidade. Eu não posso nem ir para a Argentina pegar um doce de leite, Quem sou eu para proibir de fazer isso aí? Eu não sou ninguém. Tá? Eu só estou alertando que quando eu gosto demais de um lugar, sabe, que eu nunca vivi lá, aqui, nessa vida, né? Nunca vivi, não tenho referência e tal, mas sabe, eu gosto demais, alguma ligação tem, não é de nada. Que seja, pessoas que adorariam entrar numa masmorra de um castelo, olha só o que você vai fazer. Eu sei que tem. Olha a besteira que você vai fazer. Você vai entrar em coisas que você esteve lá, ou de um lado ou do outro, sabe? E você quer lembrar disso? Você quer abrir a caixinha que está quieta? Mas eu posso ter essa personalidade resolvida. Bernardo, a maioria de nós tem problemas com essas personalidades nossas. Isso daí são chaves, dá para entender? Às vezes uma imagem, uma situação, e nem necessariamente precisa ir lá. Pode acontecer outras situações aqui mesmo, né, e essa chave ser aberta. Mas eu aprendi, né, um pouco a duras custas, né, de que eu não posso dar chance para que certos acontecimentos ocorram na minha vida. Então, aquilo que eu puder bloquear, eu vou bloquear. Que é o caso de você largar o carro aberto. Tá? Que é o caso de você, com o celular no meio lá no centro da cidade, com o celular de última geração, falando lá no meio da rua. Você está fazendo o quê? O que você está fazendo? Você está se expondo. Então, para que fazer isso? Então, se eu posso bloquear em determinados momentos a oportunidade de abrir uma porta, de abrir uma chance, de eu ser pego novamente, por que eu não bloqueio? Também não pode ser vamos dar um exemplo assim, a pessoa nasceu em determinado país, veio de lá pequenininho, não
pai e a mãe, não sei mais o que, foi criado aqui e tudo mais. De repente ele começa a ter, em determinados últimos 5, 10, 15 anos, uma vontade louca de voltar para lá. Não pode ser alguma coisa que de repente está te chamando para lá, que pode ser melhor para mim? De regra não é nada disso. É relembrar coisas do passado, e não é passado dessa vida, é passado de outra existência. Porque, olha só, essa personalidade minha, ela fica me chamando, olha o que você era, olha o poder que você tinha, olha as condições que você tinha, ela fica te chamando o tempo inteiro, fica te chamando. Se eu aqui abaixo a cabeça e me rendo, porque lá eu era mais importante, aí eu caio na minha autoestima, né? Bom, olha só como eu era lá. Não interessa. Tony, as pessoas que são transferidas a trabalho, a vida Esse é um problema. Esse é um. Eu fui a trabalho na Cidade do México. Fiquei lá um bom tempo. A trabalho. Foi a mais difícil da minha vida. Em termos de mediunidade. Fiquei vendo um monte de coisas lá. Eu fui para o México. E aí fui naquelas pirâmides da Lua e do Sol. A hora que eu fiquei lá em cima, eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu já comecei a ficar bambo assim, falei, é hoje que o negócio vai pegar aqui. Eu não consegui mais dormir. Fiquei lá 2 semanas sem dormir direito. Eu não podia ter ido lá, dá para entender? Eu já fui a trabalho, e aí os colegas que estavam junto com a gente não foi sozinho, eu fui numa equipe, né, para fazer um trabalho lá numa multinacional. E aí, vamos fazer o turismo, lógico, né, vamos andar na Cidade do México, nas cidades vizinhas, aí fomos na Pirâmide do Sol e da Lua, ferrou, né? Você aprontou, então? Ah, lógico, né? Eu olhava aqueles campos gigantescos em volta das 2 pirâmides, nossa senhora, eu comecei a lembrar de um monte de coisa assim, falei, meu Deus, o que eu fiz aqui? Ferrou. Voltei mal da viagem. Ainda tirei foto de tudo. Voltei mal de lá. Não te acrescentou nada, por exemplo, essa experiência. Me acrescentou muito, nunca mais volte lá. E eu não voltei mais lá. Já tive a oportunidade, falei, lá não volto não quero nem saber disso. E por incrível que pareça, eu perdi todas as fotos, não sei o que aconteceu, sumiu as fotos. Sumiu todas as fotos de lá, tudo. Mas você se tratou? Hã? Mas você se tratou? Sim, eu frequentava um centro e lá, devagarzinho, trabalhava na mesa de desobsessão, e aí não sei porquê, né? Só vinha uns índios meio estranhos na mesa, eu começava a vir um atrás do outro. Não tenho nada a ver com isso, certo? Eu estou tão inocente aqui, só vinha um atrás do outro, uns caras com uns penachos diferentes, com umas roupas, até uma armadura meio brilhante, assim. Falei, caramba, o que está vindo aqui? E era uma atrás da outra, vindo na mesa de desobsessão. E aí, depois de alguns meses, aí eu fiquei bem. Quer dizer, limpou tudo, né? Eu fiquei tranquilo, fiquei bem equilibrado. Comigo aconteceu ao contrário. Eu fui para outro país, Itália, e enfim, eu me senti muito em casa. Eu me senti muito em casa. Acho que eu trouxe muito também, igual você escolheu. Eu tenho até vontade de voltar para lá, porque para mim foi muito tranquilo. Eu me senti muito bem, muito melhor do que aqui. Aí que tá, certo? Por mais que a gente ache que seja tranquilo, abriu portas para você lá, porque sempre abre. Não vai falar que não abriu, sempre abre portas. E aí precisa ver o quanto que isso, por mais que você tenha gostado ou se identificado com aquilo lá, o quanto que isso não interferiu na sua vida aqui. Se melhorou ou se piorou. Tá? Porque quando você tem muita identidade com aquilo lá, a tendência é o quê? Você começar a meio que melar as relações que estão aqui. Por quê? Aqui não é bom, aqui não é bom, aqui não é bom, aqui não é bom. Lá era bom, lá era bom. Só que quando você voltar para lá, não vai ser bom. Não vai ser bom, porque a sua realidade não é aquela, a sua realidade é essa. Eu não sou contra passear, não sou contra fazer turismo, não sou contra nada disso. O problema é o quê? Você vai ter uma chavinha, certo? Para alguns vai abrir, para outros não, mas a grande maioria de nós, a chave vai entrar na fechadura e vai girar. E a porta vai abrir. Eu não sei, a questão é de como lidar com isso daí, a questão de como lidar, com isso. Risco existe, claro. Vai existir risco? Tem um risco. O problema é não ter consciência, né?
tem um desprezo do seu país de origem, onde você tem que trabalhar, e você quer voltar a uma coisa que você já passou, né? Já Para fazer a caridade, nós uma gama de espíritos. Ah, caridade, gostei dessa. Gostei dessa. O mesmo risco a gente envolve no culto aos ancestrais. Você imagina que os nossos ancestrais podem ser a gente mesmo. É como se você estivesse desenterrando uma personalidade. Isso pode acontecer. Isso também pode acontecer se a gente não estiver preparado, não estiver pronto. Os orientais, nosso amigo está aqui, né? Não sei se ele vai confirmar ou não o que eu vou falar. Normalmente, os orientais na casa, quem tem a cultura, né? Tem normalmente, é um altarzinho que faz, um altar, né? Um altar que tem em casa e fica fazendo oração, né? Pelos antepassados. Até aí, eu não vejo problemas. O problema hoje que está acontecendo é o quê? Esse tipo de veneração está abrindo porta para quê? Para os obsessores. Eles estão vindo em grande quantidade. Eles estão vindo. E uma outra questão aí é o quê? Quando eu começo a fazer oração por um antepassado, às vezes esse antepassado sou eu mesmo. Tá? Enquanto ficar só nos termos de oração, tudo bem. O problema é se um obsessor percebe que esse antepassado sou eu mesmo. O que ele vai fazer? Ele vai começar a entrar no seu campo mental e vai começar a trazer o quê? A personalidade sua lá de trás. A sua personalidade lá de trás. Porque você está orando para um antepassado, então a personalidade lá de trás, não a de agora. E aí, você começa a mudar, sem perceber. Porque essa lá de trás, você está dando força aqui, e ela vai se tornando forte. Vai se tornando forte, ela vai suplantar a personalidade que você tem atual. Ela vai suplantar, pela força que você está dando aqui. Ó. E a tendência é o quê? A pessoa começar a mudar. Repara que muitas pessoas idosas estão mudando muito rapidamente de comportamento. Repara. A tendência é sempre pior. Começa a ter umas reações estranhas. E são picos. Eu não sei se a questão é esquecer o antepassado. Quem sou eu para falar? Porque isso daí é uma coisa milenar, né? Isso daí é uma... Eu até entendo, só que os orientais entendem de um outro jeito. Os orientais é mais você lembrar e ter a questão do agradecimento, né? Não lá, É que o problema que nós temos hoje... Vocês pensam errado. Eu até concordo que... Por isso que eu estou falando, há um tempo atrás isso funcionava bonitinho, não tinha problemas. Mas hoje mudou, porque a expectativa que você coloca nas orações mudou um pouco. Para o seu bisavô, eu estou com problema econômico em casa.
antepassados, até concordo. Mas que você vai resgatar, não. Não dá para resgatar com oração. Você não resgata ninguém com oração. Quem trabalha aqui sabe como é que funciona o resgate. Não tem como resgatar com oração. Você manda luz, isso é verdade. Isso vai. Tá, mas falar que vai resgatar, não resgata. Resgata tem que ser através de um trabalho de desobsessão. Né? Aconteceu alguma coisa com a minha mãe e com a minha irmã quando elas receberam esse Ricari, viu? Mas tudo bem. Você invocar os antepassados, sendo que às vezes a gente tem a mínima condição de te ajudar. Então, sobre uma carga que você está jogando para ele. Eu acho que existe um fundo filosófico aí na messiânica muito bom, eu acho que ajuda pra caramba, certo? O problema é quem pede e como pede. É aí que está a distorção das situações. Tá? Porque muitos desses antepassados não têm condições de ajudar, ou está numa situação, ou está até resgatado, já foi resolvido, mas não tem acesso. Só que quando eu peço com muita insistência, alguém vem. Quem é que veio? Quem é que veio? Quem é que veio? Então, dependendo do pedido, né, da forma como eu fiz o pedido, não vem ninguém de luz. Vem alguém das trevas. E aí? Sim. E é facinho ele se mostrar com outro formato. Muito simples para eles fazerem isso. Então, hoje o problema, eu não sou contra, volto a falar, a questão de você ter o altar, de fazer a veneração. Isso não está errado, não é errado, isso é porque você está mandando energia positiva. O problema é como hoje, eu estou falando, por isso que eu frisei, o problema é hoje, como é que você está pedindo isso? Tá? Porque você misturou o pedido está misturado, pronto, aí, espera aí, alguém vai vir para atender isso. Você está insistindo. Só não pedir nada, só agradecer. Está perfeito, está perfeito. Mas não é a realidade, não é a realidade que está acontecendo. É aí que está pegando o negócio. E aí está abrindo porta, né? Você abre porta e aí começa a ter um monte de problemas, principalmente com os orientais. Um monte de problema com os orientais. A questão de muitas igrejas, que a pessoa reza ali para ter prosperidade, ganhar dinheiro, emprego, não sei o quê, não é uma coisa. O problema é o mesmo. O que vocês acham que existe dentro de uma igreja, dentro de um templo? O que vocês acham que tem? Sim. Só vai crescendo. E à medida que as pessoas vão entrando, vai trazendo mais. Existem alguns templos aqui que tem duas cadeiras. O bispo ou o padre senta e a outra cadeira no astral, uma entidade das trevas coordenando tudo. Juntos. No mesmo templo, na mesma igreja. E aí? Como fica? Porque é um lugar santo? Até é. O problema é quem entra e o que pede. Bom, o que pede, um atende ou o outro atende. E aí eu tenho o quê? Dois deuses, não é assim? Deus e Mamon. Para quem você está rezando? Fala para mim. Para quem você está orando? Para quem? É para Deus? É um que vai te atender. É para Mamon? O outro já está ali do lado. Eu vou te atender também. Para quem? Que tipo de oração você está fazendo? E está no mesmo lugar. É no mesmo lugar. Parece o poupa-tempo astral? Sim, é tudo rápido, está tudo ali. O que você pediu, já vem. Gostei dessa. Novamente, o problema não está no local, certo? Ou a filosofia que está perfeito. Uma igreja, um templo evangélico está excelente, certo? A comunhão de orações, pensamentos positivos. Está ótimo, deve ir lá, um centro de umbanda igual, o centro espírita, está tudo perfeito. O problema é, você vai com qual intenção lá? O que você vai pedir? O que você vai pedir? Dependendo do que você pede, um outro ser vai te atender. Um outro ser vai te atender. Só que isso, muitas vezes, por eu ter um templo em casa, eu começo a trazer essa mesma figura para dentro de casa. Alguém vai te atender. Marcelo, tinha o templo, tinha um monte de comida, e tinha um monte de ancestral, de obsessor, da família inteira, estava todo mundo comendo lá. Eu falo porque eu sei que você já fez um trabalho parecido, certo? Pegou grupos orientais e a muvuca que estava lá dentro. Tá? Por quê? Novamente, qual a intenção sua? Como que você pede? Se é uma oração para os ancestrais, ótimo, você está mandando luz, agradecendo, está perfeito, não tem nada de errado.
Mas, novamente, as pessoas hoje estão muito presas à questão materialista, não sei o quê. Aí pede coisa que não é para pedir. Não pode fazer isso. Mas não é só em casa, não pode pedir isso numa igreja, não é assim que resolve. É problema material que você tem? Isso é um problema meu. Não tem a ver com a espiritualidade. Esse é o problema meu. Eu tenho que ir atrás disso. Eu tenho que resolver as questões materiais. E agradecer o que receber. Sempre agradecer. Voltando só um pouquinho, no caso, assim, há possibilidade, por exemplo, naquele negócio de viagens, a pessoa ter tido a chance de estar melhorando, ela está tendo uma outra visão espiritual. Ela vai para determinados lugares, X de país ou não, estado mesmo do Brasil, que seja. Mas aí, como que fica assim? Ela não pode ver com outra visão lá fora, e essa caixinha, ela tem como trabalhar de uma outra forma, essa parte que ela teve essa chance? Eu concordo com você. Não, assim, a possibilidade, só para... Essa possibilidade existe, só que a maioria de nós não vai nunca com essa intenção. De ver o aprendizado e trazer isso para a realidade, e você dá um salto. Você não vê assim. Pode acontecer. Até agora não vi ninguém que fez isso. Agora não vi ninguém que fez isso. Eu tive uma experiência, porque eu nasci em outro país, minha mãe queria muito morar em Israel, nós moramos quando éramos crianças, e de lá, meu pai queria ficar aqui no Brasil. Bom, eu veio, eu voltei para cá. Eu sempre quis voltar para lá. Para Israel. Eu trabalhava em educação judaica, eu sempre ganhava uma passagem. Nunca tinha dinheiro para ir, sempre ganhava uma passagem para... Sempre a minha mente pensava nisso, eu sonhava que eu andava pelas ruas, batia nas portas, pedia para entrar. Até que eu ganhei uma bolsa de estudos para 1 ano. Fiquei uma alegria atroz. Quando eu comecei a comprar passagem, eu percebi que me veio uma tristeza, comecei a passar mal. E na minha mente eu não conseguia entender. Então eu tinha que ir, porque a minha mente não entendia o que era aqui. Eu não tinha nem noção disso que a gente está ouvindo hoje, né? Eu fui, já comecei em depressão no avião, percebi que era o meu, comecei a passar mal, cheguei lá, passando muito mal, mas a minha mente não entendia, então eu tinha que estar lá. Eu não abria mão daquilo, tentava me organizar, só que assim, a minha intuição, ela ficou totalmente aguçada, eu percebia tudo, eu sentia os aromas, Então, assim, a sensação foi 1 ano de sofrimento atroz, né, de muita depressão. Eu me lembro que eu morava no 5º andar, eu achei aquele apartamento que eu queria um lugar vazio, que cortado que tivesse móveis, eu não queria um lugar que estava habitado por alguém. Eu consegui aquilo sem aquilo que aparecido no jornal, a pessoa quando me viu pedindo alugar, eu entrei. Eu lembro que um dia a agonia, a angústia era tão grande que eu olhei para a janela com muita vontade de pular, né? E aí, naquele segundo, né, eu devo ter vários anjos, né, que seguraram e algo em mim compreendeu por que as pessoas se suicidavam, sentia dor, desespero, consegui pedir ajuda, fui muito ajudada, né? Agora tinha uma coisa, ela muito forte, né? Eu só queria andar na Cidade Velha, de Jerusalém. Eu acompanhava as procissões que eu não sabia o que era, porque eu sou de origem judaica, eu nunca tive contato com Cristo, com Jesus, mas eu só queria estar lá. Eu tinha sonhos reveladores de coisas que depois, quando alguém falava, desmistificava algo que se falava, os guias se repetiam, eu sonhava com que aquilo não era verdade, depois encontrava um guia, ia num lugar e falava que coisas assim que... E assim, eu sinto que foi um divisor de águas, foi um ano de muito desespero. No meio disso tudo, comecei a sonhar com a minha mãe, que ela estava sendo enterrada. Aí eu liguei para o Brasil, minha mãe estava muito doente. Em 1 segundo, num adormecimento, num lugar assim, na faculdade, eu senti que tinha que vir para cá. Naquela 1 semana ela desencarnou, né? Aí eu ainda voltei para lá. Algo meu falava assim, você agora tem a oportunidade de ficar aqui, não passar mais por esse sofrimento. Mas eu achava que era um desafio, que alguma coisa muito importante eu tinha que vencer. Eu só não ia. E aparecia assim que eu entrei, parecia que eu estava ficando
estudar, eu não conseguia estudar, eu esquecia, mas fui muito ajudada também. Eu sinto que em momentos cruciais, como né, um daqueles, e eu sinto que foi um divisor de águas, muito sofrimento, né? Não desejo isso para mim, para ninguém, mas eu hoje a leitura que eu faço do que eu entendo, para mim foi um contato com a energia crística, da qual eu fui impossibilitada. Eu achava que era com o judaísmo, e lá eu fiquei mais revoltada mais com as pessoas, com o que o judaísmo, os judeus trazem do que o judaísmo, né? Essa separação, eu só queria estar na parte árabe, quando eu andava, então assim, ela Você gostou da energia dos beduínos? E ontem, quando você falou, eu entendi algumas coisas, e daí também eu só, em vez de estudar, só queria ir para o Sinai. Então eu ia mesmo, eu não tinha dinheiro, a gente não podia trabalhar, porque todo o dinheiro da bolsa era para estudar, e eu não gastava em nada, mas eu tinha que ir, eu comprava música árabe também, eu só ia para o Sinai e ficava lá. Não fui nas pirâmides, não fui em lugar turístico, eu só fui no... Não fui nas pirâmides? Eu não fui. Eu fui, só ia para o deserto, no Sinai, e onde eu falei, né, na aula passada eu fiquei sabendo, né, de Santa Catarina, eu me lembro que fui nesse lugar. Então, assim, eu fui, acho que onde eu não sei se eu tinha que ir ou não tinha que ir. Hoje, escutando, muitas vezes eu pedi internamente uma explicação para o que eu vivi, né? Então, hoje você falou, eu agradeço, porque isso acho que se acomoda um pouco também, né? Eu posso dar meu testemunho também? Pode. Porque eu também ainda viajo, conheço alguns continentes, De vez em quando você vai para um lugar bem longe. Vou. Então, mas... Já aprendeu a falar mandarim? Não, isso não tem nenhuma intenção. Mas eu trouxe, já vivi, já morei fora algumas vezes também, eu trouxe dessas experiências coisas extremamente positivas e transmiti isso aos meus filhos, porque a gente se expõe a outras culturas e isso tende a acrescentar. Eu conheço gente que faz isso, que às vezes numa única viagem volta e se torna um crítico feroz à nossa realidade, coisa que a mim não acontece. Eu entendo o estágio que nós estamos aqui no Brasil e eu sei que outros países desenvolvidos passaram por isso, fizeram coisas muito piores e cresceram, evoluíram. Eu trouxe dessas experiências grandes insights para a minha vida. E também acho que nós temos apelos de alma. Se eu tenho um apelo de alma para eu ir lá ver a pirâmide do Egito, qual é o problema de eu fazer isso? É como se uma intuição me dissesse, vai lá e encara isso. Nem que você tem que quebrar a cara. Né? Faça isso. Eu acho que a gente está aqui para se expor, sim. Né? A gente tem que tomar cuidados, né? Não vamos sair de madrugada para uma periferia, para um lugar assim difícil. A gente tem que tomar cuidados. Mas se eu tenho um apelo de alma e se eu tenho um apelo de alma para fazer, qual é o problema de eu fazer? Eu quero ouvir a sua opinião. Até para você certificar que aqui é melhor que lá. Você se enganou. A verdade é que nós somos matriculados nas escolas daqui. Sim, mas e a gente tira não, você pode aprender. Só que você chama matriculado aqui. A escola é aqui. Mas a gente pode fazer um intercâmbio. Esse intercâmbio, eu acho agora eu acho que é aquilo que o Tony falou. Tomar cuidado com a caixinha. Eu conheci pessoas famosas, né? Na minha estadia no Canadá, foi lá que eu fiquei vegetariano, conheci uma bruxa maravilhosa lá. Conheci uma bruxa. E uma comunidade em torno de um mestre já desencarnado, muito bonita, coisas lindas, eu tive coisas lindas. Agora, claro, também tive oportunidades na minha juventude, com 20 anos saí do Brasil, eu tive a oportunidade de me arrebentar. Eu tinha uma estrutura familiar boa e que me sustentou. Então, aí eu pergunto,
qual é? E eu estimulo meus filhos, todos eles fizeram isso. Graças a Deus eu pude dar isso a eles, oferecer isso a eles. E todos eles viveram essas experiências. Eu vejo que tenho bons filhos, bem orientados. Então, qual é o problema? Desse jeito você vai matar a CVC? A questão é que toda vez que a gente vai para esses lugares, os conflitos vão aumentar. Não tem como escapar. Vai haver conflito. Conflito de personalidade, conflito de estima. Vai haver. Não tem como falar que não vai acontecer. Isso vai acontecer. O problema é como é que eu lido com esses conflitos. Eu já tenho conflitos aqui. Eu vou procurar outros conflitos. É esse caminho que eu vou fazer. Se você está bem, está estável, certo? Se você tem uma compreensão e uma abertura consciencial muito grande, vá fazer. O problema é que a maioria de nós não está nesse estágio. A maioria de nós não está assim. Então você vai implementar, ou seja, vai aumentar a quantidade de conflitos que você já tem. Tá? Por quê? Invariavelmente vai mexer com outras personalidades. Não escapa, vai mexer. Vai mexer. Posso conhecer pessoas maravilhosas? Sim, lugares maravilhosos, vão me fazer muito bem, outros talvez nem tanto, mas sabe, são coisas diferentes. Eu acho que é válido para minha perspectiva de crescimento. Acho que tudo isso é válido. Mas eu estou só alertando o quê? Você tem que se preparar para ir para um lugar desse diferente. A situação dos pilotos. Os pilotos vão para lá. A profissão que ele escolheu, né? A profissão que ele escolheu. Não necessariamente, né? A gente tem alguns pilotos aqui que são bem desequilibrados, mas tudo bem, tá? Mas tudo bem. Mas tudo bem. A gente tem aqui, você sabe que... A gente tem pilotos aqui, nós temos pilotos, nós temos aeromoças, tem vários aqui. Que, putz, você não... Tem sérios problemas. O pior que o piloto que trabalha aqui conosco, ele é psicofônico, quer dizer, ele incorpora. Você já imaginou o que ele traz? Você já imaginou? Cada dia de incorporação ele traz os mais estranhos lugares, porque ele faz rotas que vai variando, né? A gente aqui está tendo essa consciência, mas a maioria das pessoas viajam sem saber do que vai encontrar. Pessoal, não sou contra ao turismo, muito pelo contrário. Eu só estou alertando que o quê? Dependendo onde você vai, dependendo qual a sua intenção de visitar algum lugar, tá? Isso vai mexer nos seus conflitos. Não tem como escapar. Tá perfeito, dá para fazer. Vá lá comprar o doce de leite, moleque. Se é isso que está te chamando, vem aqui comprar o doce de leite. Vai lá comprar os doces de leite, olha, simples. Vai lá, moço. Porque assim, tem gente que trabalha de guarda noturno em cemitério e nem por isso passa mal. Eu concordo com você. Mas entenda que nem todo mundo tem essa habilidade. E eu vejo que a maioria das pessoas que fazem essas coisas de longo prazo, certo? Ou fazem viagens extensas, não voltam bem. Não voltam bem. Isso pela experiência que a gente tem aqui. Tem pessoas que não são médiums, as pessoas elas não precisa ser médium, quer dizer, todo mundo é médium. Todo mundo é médium. São graus diferentes. Mas não é questão de você ser mais ou menos aberto, não é essa a questão. A questão é o quê? O quanto vai mexer com a sua personalidade. É essa a questão. Tem pessoas que trabalham, se tiver um médium e for trabalhar na polícia e tiver que entrar numa favela e brigar com um bandido, matar alguém, o cara ele vai vir totalmente incorporado. A gente tem policial aqui também que vem assim. Mas tem pessoas que trabalham a vida inteira nisso e não tem esse problema. Né? Tem pessoas que a vida inteira. Eu entendo o que você fala, mas olhando de uma maneira geral, nós percebemos que a maioria das pessoas hoje estão tendo uma mediunidade mais ostensiva do que há um tempo atrás. Isso está acontecendo generalizado. A medicina nossa não está preparada para dar uma resposta rápida para essas pessoas. E aí começa a tratar de tudo quanto é jeito, mas não como deveria tratar. Inclusive pegando os psicólogos e psiquiatras também, que não conseguem entender isso. Estou falando de forma generalizada. Mas aí você consegue pegar alguns médicos, alguns psicólogos e psiquiatras que mandam a pessoa para cá, olha só. Você vai fazer a consulta com ele, ele fala, seu problema é espiritual, não adianta, eu não vou resolver, manda para cá. Quer dizer, já tem uma consciência, provavelmente já passou aqui, ou já passou em algum centro espírita, certo? Ou de Umbanda, que seja, e manda para lá, porque sabe que
como é que fala, o tratamento terapêutico dela vai até um certo ponto, que eu acho que é extremamente eficiente, ajuda pra caramba, mas a partir de um certo ponto não tem muito mais o que fazer. Só que a gente percebe que tem um monte de pessoas desequilibradas e ainda vão para um lugar para ficar mais desequilibrado ainda. Pô, espera aí. É a história de uma... recente, mês passado, 2 meses atrás. Uma pessoa que foi numa cidade no Peru, lá em cima, aquelas cidades maravilhosas. E aí, disse que ela começou a correr. Largou o grupo lá de turismo e saiu correndo. Todo mundo à praia, ninguém entendeu o que era. Passou mal, foi internada na cidade. Daí veio um feiticeiro lá, porque lá não tem... Não tem essas coisas. Tem feitiçaria também. E aí eles descobriram que tinha uma corredora da cidade que treinava exatamente com tudo que ela fez. Ela não conhecia o lugar, não sabia de nada. E a corredora morreu. E ela incorporou a corredora. Aí ela voltou de lá cheia de problema. Mas correndo, né? Não corria. Ficou para trás, ninguém sabia o que era. Nem era atleta, nem nada. No caso de uma pessoa que tem a ideia fervorosa de conhecer o fundo do mar, o que seria assim no CV geral, assim? Os famosos U2, U4, U5. Vai atrás disso. Então, mas estou falando para você. Procura os U2. Vai atrás desse U2. Vai atrás disso. Esses daí eram os códigos dos submarinos alemães. Vai atrás disso. Mas você está falando para ir Quando atrás. você está falando de países, mas ninguém vem de Minas, por exemplo, para São Paulo, trabalhar em São Paulo. Ou seja, eu tenho que voltar para Minas. Eu não falei isso. Não. O próprio país também que nós somos. Uma vez eu fiz uma viagem e eu achei que eu fiquei meio abriu uma caixinha. Também, como o país nosso é muito extenso, tá? E nós já estivemos em várias fases aqui no Brasil, em momentos muito difíceis para nós, tá? Que vem desde a colonização, que foi uma fase também, que teve muita crueldade, principalmente dos portugueses e espanhóis, teve uma crueldade muito grande com os índios aqui. Depois dessa fase, veio a questão das capitanias, né? E foi vindo, tá? Depois nós tivemos algumas batalhas terríveis aqui dentro, internamente, certo? Que envolveu holandeses, franceses, paraguaios, argentinos, certo? Foram algumas coisas assim, ingleses também, enfim, teve alguns problemas sérios aqui no Brasil, tá? Que a história mostra de uma forma muito mais simples, né? Mas não é bem simples assim. São coisas assim terríveis, tá? E aí nós criamos karmas coletivos, dá para entender? Aí eu vou para a Argentina, eu vou para o Paraguai, certo? E de repente eu abro uma chavinha lá, mas é aqui do lado, vou comprar o doce de leite lá, tá? E eu me vejo lá, na frente de um casarão, na frente de uma situação onde eu exterminei as famílias que estavam tudo lá dentro. Eu começo a sentir uma angústia assim terrível, eu não sei explicar isso. Só chorar? Tá? Estou falando, e é Brasil isso aqui, tá vendo? Coisa aqui em vizinha, coisa assim, não precisa ir muito longe. E nós tivemos um momento muito crítico para nós, que é o momento da escravidão aqui, né? Um momento muito crítico para o Brasil, muito ruim isso daí, muito ruim. Tá? Que até hoje é um karma coletivo criado, e vários de nós, principalmente Minas, Bahia, são 2 estados muito fortes na escravidão. São Paulo também não escapou disso, certo? Mas era um pouco mais brando. Tá? Rio também um pouco mais. Mas são karmas coletivos, certo? E se eu sou mineiro e vim para cá, ou sou carioca, ou sou baiano, enfim, são estados que têm uma vinculação muito grande com os negros. E aí, como fica isso? E de repente eu vou para lá, vou de férias. Eu fiquei um mês também lá em Porto Seguro, legal. Fui visitar alguns lugares lá que eu não devia ter visitado, ferrei, né? Eu me lembrei de uma época que eu estava fazendo coisa errada lá. E aí, como fica? Eu fui de férias, eu fui com a família,
Então, eu fui com a família. Mas eu acho que eu não estava pronto, né? Eu fiquei meio doidão na época. Mas a gente tipo, né, você entendeu? Por exemplo, meu sonho era fazer uma lua de mel pra Paris. Você imaginou você ter um treco lá, começa a ficar bem louca lá? Você vai na Torre Eiffel, você vai participar de alguns eventos lá. Seria bom se você fosse visitar a casa de Kardec, seria excelente, certo? Mas a maioria não vai querer fazer isso. A maioria vai querer fazer alguns tours lá, ou você vai lá na Bastilha, né? Que é excelente, vai lá ver. Vai lá na Bastilha. São lugares maravilhosos, certo? Que reflete uma história, mas é uma história cruel da humanidade, uma história que... E será que eu não estava lá dentro? De que lado? De que lado? Do lado dos nobres ou do lado da burguesia? De que lado que eu estava? Visitar Kardec é sempre bom, certo? Kardec sempre é muito bom. Não, visitar, posso ir lá comer um cafezinho, assim, sabe? Chocolatinho. Pessoal, volto a falar, pessoal, não sou contra a questão de você viajar, é só a questão de você estar preparado. Se você está consciente para isso daí, vai bem. Tem um museu no local. Eu não tenho nem... Se eu tenho alguma dívida, eu vou passar mal. Se eu não tenho dívida, eu não vou passar mal. Não necessariamente. Pode puxar outras coisas. É que conscientemente eu consigo me segurar. Fisicamente você se segura? Não necessariamente. Eu posso abrir portas e começo a descer coisas para o meu corpo que devia estar quietinho lá no meu corpo astral. Não é o momento ainda. Deveria acontecer isso mais para o final da minha vida. Eu antecipo coisas. Psicologicamente eu me sustento, mas fisicamente vai descer. Isso também acontece. Mais do que você pensa. Aí eu começo a ter algumas respostas somáticas que eu não sei muito bem de onde vem. Eu faço tudo certinho, mas eu fui impregnado ou fui contaminado por uma bactéria, não é bactéria física, sabe? Uma bactéria astral que estava lá, que tem ligação comigo. E eu, teoricamente, já estava, distante disso. Isso acontece muito também. Também. Contaminação dos corpos astrais e mentais por eu estar indo em algum lugar. Então, mentalmente, psicologicamente, eu me seguro. Tá? Consigo trabalhar bem isso, mas, infelizmente, eu me contaminei. Somaticamente falando. Isso também acontece bastante. Agora, o que a gente faz? Continue viajando. Continue viajando. Se eu estou falando que viajar significa o quê? Você vai entrar em conflito. Se você sabe lidar bem com o conflito, ótimo. Mas eu sei que boa parte de nós não lida muito bem com o conflito, não. Tem dificuldade de lidar com o conflito. E aí, a tendência, em vez de melhorar, piora. E vai ter que cuidar disso depois espiritualmente, para tentar equilibrar. Aqui a gente sempre tem muitas pessoas que vêm aqui para se tratar depois que foi fazer uma viagem. E não é uma só, sabe? É recorrente, isso daí é recorrente. E aí de que lugar foi? Dos mais variados. Escolhe um lugar do mundo inteiro, já vem para cá para se cuidar. Isso facilita, que desencadeia alguma coisa que já estava latente, para a pessoa até se tratar mesmo? Eu sou da seguinte opinião, tá? Os nossos chakras não devem ser ativados em nenhum momento. Nós devemos deixar que o chakra se ative naturalmente. Ok? Toda vez que eu antecipo a ativação dos chakras, me causa sequelas. Porque eu não estou pronto. Sempre acontece isso. Então, dependendo das ações, dos pensamentos e dos lugares que eu vou, esses chakras vão ser ativados. Eles vão ser ativados. Porque ele é muito resposta do ambiente. Então, ele responde ao ambiente e responde internamente. Tá? Então, ele tem duas fontes de ativação ou desativação dele. E isso acontece o tempo inteiro. Volto a falar, os chakras devem ser ativados naturalmente. De acordo com sua evolução espiritual, os chakras vão se ativando naturalmente. Tá? Agora, quando você força algumas situações, alguns tipos de meditação não deve ser feito. Alguns aditivos externos você não deve fazer. Tá? Porque eles vão ativar os chakras seus. Isso, pode ser. Tá bom. Você usa alguns aditivos, vocês vão ativar chakras. Você sabe que... Espera aí. Você está preparado para essa ativação? Alguns tipos de meditação que envolvem a questão tântrica e tudo mais, o que você vai ativar?
Você vai ativar uma energia telúrica e depois você segura ela. Você está pronta para segurar essa energia telúrica, que vai ativar você de forma descontrolada a parte sexual? Você está pronto para segurar isso? Ou você vai reviver algo que estava lá atrás, que estava quieto? Na época dos eunucos, dos súcubos, você está preparado para receber isso de volta? Na época que você vivia entre os gregos, entre os romanos, está tudo bem isso para você? Todo mundo aqui está bem com essa relação? Vamos visitar as termas, né, lá de Roma. Vamos visitar as termas. O que você acha que de energia você tem lá? Que energia você acha que tem lá? É só borbulhas, coisas assim, quentinho. Vai nessa. Então, a questão da ativação, você tem que tomar muito cuidado. Tá? A maioria, quando eu antecipo a ativação, vai dar problemas. E eu não consigo parar isso. Novamente, eu posso estar psicologicamente estável, mas se o meu chakra começar a rodar muito mais rápido do que deveria rodar, eu vou começar a puxar energias que eu não estou preparado para receber. E aí eu estou falando, eu estou pegando o físico, tá vendo? Eu peguei o físico. Eu já visitei muitos lugares, né, pelo mundo afora aí. Então, você já veio preparado de um outro jeito. Tá? Você não é o modelo padrão que a gente vê na sociedade. Você não é o modelo. Porque profissionalmente você fez algumas escolhas que fez com que você tivesse uma capacidade de adaptação muito rápida. Tá? Então, quais os tipos de sequelas você tem? Poucas sequelas. Tá? Não estou falando que está zerado, não é verdade. Você tem algumas sequelas, mas é bem menor do que os outros. Mas eu volto a falar, a maioria de nós não está nesse nível, não está nesse ponto. E isso a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Sim. E tudo está vinculado aos chakras que a gente estava falando inicialmente aqui. Ativou muito rapidamente, vai afetar as glândulas, vai afetar os órgãos, e aí vai numa sequência, uma cadeia que você não para mais. Mesmo que eu psicologicamente esteja preparado, eu entendi o que tem que fazer, estou tranquilo, tá, eu seguro. Mas e o chakra? O chakra não tem comando daqui, tá? O chakra não é comandado por aqui. Tá? Ele age meio que por vontade própria. E aí, como é que fica o chakra? Tá? Fecha. A senhora fecha para mim? Sim. Vamos agradecer a Jesus, a espiritualidade maior, nossos mentores que aqui estiveram, fazendo a prece da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora